De volta com mais um Casa Científica, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Hoje temos um tema muito interessante, doutor Ival. Nossa convidada já está ali aguardando. Sem dúvida, espero que todos acompanhem, vocês vão aproveitar bastante. Aguarda aí que voltamos já. Voltamos com mais um Casa Científico, o podcast oficial da Santa Casa de Feira de Santana. Olá, doutor Ival. Olá, Rodrigo. Prazer muito grande estar aqui novamente em mais um episódio do Casa Científica da Santa Casa de Feira de Santana. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Rodrigo. Estamos com a doutora Ana Paula Oliveira, que é reumatologista pela UFBA, coordena o nosso ambulatório de reumatologia e doenças imunomediadas da Santa Casa. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco, Ana, hoje. Olá, obrigada, o prazer é todo meu, fico agradecida pelo convite de estar aqui hoje. Ana, eu gostaria de começar tirando uma dúvida, que é uma dúvida minha e certamente uma dúvida aí de vários ouvintes e telespectadores. O que são doenças autoimunes? Bom, as doenças autoimunes é um grupo bem heterogêneo, né, de doenças que são, o principal motivo é a formação de anticorpos, ou seja, uma alteração do nosso sistema imunológico, que ele começa a fazer uma resposta inflamatória nos nossos órgãos, e aí tem manifestações diversas, desde pele, articulação, parte pulmonar, coração, então são apresentações múltiplas de diversas doenças. Então quer dizer que o nosso próprio organismo cai numa armadilha e ele mesmo se ataca, não é isso? Exatamente. Como é que gera esse tipo de situação? É uma questão do indivíduo, é uma questão do ambiente, é a composição? Fale um pouquinho assim, o que causa isso no indivíduo? Pronto, na verdade, tudo isso, né? Desde os fatores genéticos, então o paciente ele já vai ter uma predisposição genética devido a vários alelos e alterações, mas não necessariamente ele obrigatoriamente vai desenvolver aquela doença. Então, precisa desses fatores externos. E quando a gente fala de doença autoimune, os fatores externos, eles são múltiplos. Então, desde radiação ultravioleta, então exposição solar, exposição ao tabagismo, seja por ser fumante ou se expor à fumaça do cigarro, a infecções, principalmente as infecções virais, porque os vírus, por eles necessitarem das células para se desenvolver, né, para causar infecção, eles alteram o gene. Então, essa resposta imunológica pós-infecciosa pode gerar uma doença autoimune, né? Então, são vários fatores associados. Agora eu fico pensando que doença autoimune, você é reumatologista, acaba sendo tratado em sua maioria pelo reumatologista, apesar de ter doenças autoimunes, né, que tem um componente autoimune, que vai ser tratado por outras especialidades, gastroenterologia, enfim. Mas eu acho que o maior pacote fica com vocês, né? Então, assim, me diz assim, é uma doença que acomete só jovem, acomete só idoso? Porque quando a gente fala de reumatologia, a gente pensa muito em reumatismo. E reumatismo associa muito à idade, essas doenças do idoso, como fosse uma artrose, algo do tipo. Jovem também pode ter doença autoimune, é uma coisa só de idoso, é uma coisa só de jovem. Fala um pouquinho da epidemiologia dessas doenças autoimunes, mesmo sabendo que são um saco aí, é um saco com muitas doenças englobadas, mas fala um pouquinho pra gente dessa questão epidemiológica de uma forma geral. Exatamente. São muitas doenças associadas com suas características, mas por incrível que pareça, elas são mais predominantes e elas se desenvolvem justamente na população mais jovem. Principalmente quando a gente fala de doenças como o lúpus. Predominantemente nessa faixa etária entre 15 e 30 anos, que é onde a mulher está exposta a fatores hormonais, né, os estrógenos. Então, predomina nessa faixa etária mais jovem, mas pode se apresentar nos idosos e também nas crianças. Então, hoje já existe uma especialidade que é a reumatologia pediátrica, que trata justamente as crianças, normalmente até os 18 anos, e aí depois eles passam a se cuidar com a gente, porque são doenças crônicas, doenças que não têm cura, então elas vão precisar ser acompanhadas e tratadas por longos períodos. Então, é um mito a gente pensar que é só doença de idoso, embora tenha doenças que se apresentem também nessa faixa etária, mas é predominantemente nos jovens. Você falou de lúpus, e eu tenho algumas pacientes minhas, assim, jovens, como você falou, com lúpus. E acho que muitas pessoas que estão nos assistindo também têm lúpus, que é uma doença
representa bem as doenças imunomediadas, é relativamente comum. Poderia falar um pouquinho pra gente sobre essa doença, já que você iniciou aí falando sobre ela? Dizer um pouquinho o que é lúpus, como é que se manifesta? Fale um pouquinho pra gente sobre isso. Pronto. O lúpus realmente acho que é uma maior representante quando a gente fala de doença autoimune, né? Não que ela seja tão comum, na verdade, continua dentro do grupo das doenças raras. Se você pegar uma incidência global, ela apresenta uma prevalência em torno de 5 pacientes para cada 100 mil pessoas. Então, é uma doença rara. 5 pessoas para cada 100 mil. É uma incidência global, mundial. Mas isso varia, porque até um dado interessante é em relação à raça. A raça negra é predominantemente mais acometida pelo lúpus. Então, os países com afrodescendentes, com uma predominância afrodescendente, têm uma incidência muito maior. Pode chegar até 20 para 100 mil, 30 para 100 mil pessoas. E o nosso Brasil não é diferente, né? Um país totalmente miscigenado, com muita força em relação à afrodescendência. É um país com incidência importante também. E aí é uma doença heterogênea, que pode pegar qualquer órgão do corpo. Eu falo assim, a gente vai estar atento a tudo sempre nas nossas pacientes. Então, como o senhor, como cardiologista, sabe das manifestações cardiológicas, mas uma coisa que tem que ter em mente é que desde a pele, que é o nosso maior órgão do nosso corpo, é muito acometida pelo lúpus, principalmente pela radiação solar. Eu costumo brincar que o lúpus entra pela pele. Porque o sol é o principal gatilho para desenvolver a doença. Então, a pele mostra muito. As lesões de pele, as lesões de couro cabeludo são muito características da doença. Sistema articular, sistema muscular, com inflamação muscular, com fraqueza muscular. O paciente pode ter manifestações renais, que são as manifestações normalmente mais graves que a gente vê da doença, né? Com o paciente que pode realmente levar a uma doença renal crônica. Além de o sistema neurológico, desde o sistema neurológico central, né, então desde manifestações como meningite, né, uma meningite autoimune, até a medula, né, com apresentações múltiplas, com neuropatias periféricas, é uma doença muito ampla. O que a gente mais vê, normalmente a frequência maior, são de manifestações mais leves, então pele, articulação, e depois as manifestações mais graves, mas o rim ainda é um órgão muito importante, muito acometido nas doenças, principalmente no lúpus. Agora, considerando que na sua especialidade, as doenças autoimunes são as doenças mais tratadas, estaria certo eu dizer que corticoide para todos, nesse caso, ou não? Não, corticoide não é para todos. Inclusive, é uma angústia sempre pra gente, porque cada vez que os estudos avançam, inclusive teve congresso americano recente para discutir sobre isso, então corticoide sempre que necessário, mas com meta para tirar o mais rápido possível. Então, sempre que necessário, mas no menor tempo possível, porque a gente sabe dos efeitos colaterais, a gente sabe do quanto é danoso. Então, como a gente estava falando até dos pacientes mais jovens, essa exposição prolongada gera dano acumulativo, com muita doença cardiovascular, com muito risco para infarto, com muito risco para AVC, para osteoporose precoce nesses pacientes. Então, não é para todos, mas a gente usa bastante porque é necessário em muitos momentos, né? O que o Rodrigo está provocando, assim, se é uma doença que é mediada pelo sistema imune, né, a gente pensaria que medicações que modulam o nosso sistema imune trariam, de repente, algum benefício. Esse seria o racional, mesmo que não seja o corticoide para todos. Esse é o racional para o tratamento, para essas doenças gerais. Fale um pouquinho assim sobre a linha geral de como se trata. E, inclusive, se for possível, fale um pouquinho das perspectivas de tratamento. Eu sei que tem muita coisa nova surgindo, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso, porque o corticoide ele vem como nossa primeira arma, para justamente tirar o paciente da maior inflamação que ele está naquele momento. Mas sempre a gente vai precisar dos poupadores de corticoide, que gira desde os imunossupressores orais, que são medicações que têm mais tempo de utilização, mas hoje, com o crescente desenvolvimento dos estudos e tudo mais, a gente já trabalha com a terapia biológica, né? Que é a terapia voltada para um alvo específico. Então, se a gente está falando de sistema imunológico, para células do sistema imunológico específicas, para interleucinas específicas, né? Para citocinas específicas. Então, é cada vez mais direcionado.
é como se fosse uma personalização do tratamento do paciente. Então, a gente fala até de assinatura. O lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune que a gente sabe da assinatura do interferon, que é uma citocina. Então, cada vez mais cresce isso, de você tentar bloquear o interferon, que é a principal assinatura daquela doença. Então, quando a gente fala de outras doenças, você está falando de outras interleucinas. Então, são tratamentos cada vez mais personalizados, tentando ver a raiz do problema. É o que eu falo para os pacientes. Eu falo assim, ó, a gente precisa de um remédio que vai tratar seu problema na raiz dele, bloquear o seu sistema imunológico especificamente. Claro que tem os efeitos adversos, mas quando a gente compara anti-inflamatório e corticoide com os efeitos adversos da terapia biológica, eles desaparecem praticamente, né? A frequência é muito menor e os riscos são muito menores também. Claro que tem que ser individualizado. A gente vai olhar para cada paciente com um olhar diferente, né? Agora, Ana, quando você coloca que é uma doença hereditária, de forma geral, mas que há componentes que desencadeiam. Você falou de vírus, você falou de exposição solar. Então, eu poderia dizer que o surgimento da doença, mesmo tendo um componente genético, uma carga genética, poderia ser prevenido, ou retardado, ou mitigado, enfim. Existe alguma forma de eu prevenir que uma doença autoimune ecloda em uma determinada pessoa? Com certeza a gente consegue diminuir um risco, né? Consegue diminuir esse risco por evitar essa exposição. Tem medicamentos também que desenvolvem a doença, né? Existem medicamentos que desenvolvem a doença também, então tá sempre atento a isso. Mas eu acho que a vigilância é o mais importante. O paciente munido de conhecimento, ele entende que ele pode estar desenvolvendo aquela doença. Então, o tratamento precoce, reconhecer aquilo precocemente é muito importante. Então, quando a gente fala, por exemplo, de genética, né? É uma coisa que você me pergunta, tipo assim, meus filhos têm risco? Não é que é uma coisa obrigatória, hereditária obrigatória. Porque até o quanto esses gatilhos periféricos têm chance de desenvolver a doença é inexplicado, a gente não consegue explicar. Mas, por exemplo, se olhar para gêmeos, em relação ao lúpus, os gêmeos monozigóticos, ou seja, gêmeos idênticos, só existe 25% de chance dele desenvolver a doença, de um deles desenvolver a doença, se o outro tiver, tá bom? E em gêmeos dizigóticos é 1% de chance. Então, você vê que a carga genética, ela existe, mas o ambiente é muito mais importante, né? O gatilho daquilo vem de outra coisa. Na artrite reumatoide, por exemplo, um gatilho externo que é muito importante falar é o tabagismo. Porque tanto o tabagismo atual quanto o prévio é um risco enorme. Porque o próprio tabaco é que gera a alteração imune para desenvolver a artrite inflamatória. Então, o tabagismo está aí dentre os riscos para tudo, né? Então, não ia ser diferente para a gente também. É isso, fica a informação de que mesmo que a gente tenha um familiar que tenha manifestado a doença, não necessariamente aquilo vai aparecer em você, né? A gente tem, como a gente já tem falado aqui, né, Rodrigo, a importância dos hábitos de vida, a importância da atividade física, a importância dos cuidados, exposição solar e tudo mais, também se aplica aqui muito bem, né? A epigenética, que é a conexão da carga genética com a exposição, né, com a interação ambiental, é determinante, como você bem falou aí, no caso da artrite reumatoide, né? Eu queria, inclusive, que você falasse um pouquinho sobre artrite reumatoide também, porque é uma dúvida também dos meus pacientes, né? A gente fica com aquela dúvida, o que é uma dor, que é uma artrite, se é uma artrose, se aquilo é degenerativo, é do envelhecimento, ou se é uma doença genética imunomediada. Fala um pouquinho sobre essas dúvidas, assim, são comuns das pessoas que estão nos ouvindo agora. Isso, é uma dúvida muito frequente. Qual a diferença de artrite para artrose? Eu acho que é a pergunta que a gente mais escuta, né? Mas o principal é que a artrite, ela tem um fenômeno inflamatório principal. Seja autoimune ou outro mecanismo, por cristais, por exemplo, como é gota, como é outras doenças microcristalinas. Então, existe uma artrite, existe uma inflamação, existe um dano por formação de inflamação ali dentro. Enquanto a artrose, hoje, inclusive, a gente chama até artrose de osteoartrite, porque embora a gente tenha um componente de desgaste articular, que seja pelo tempo, pela atividade ou pela predisposição genética, porque a artrose também está relacionada à genética em muitos casos. Mas além do desgaste articular, existe também um processo inflamatório ali junto. Mas é diferente, é mais brando, é por pulsos, então ele acontece ali, depois passa um tempo, tem de novo. A artrite já é uma coisa mais persistente.
Então, pra gente falar até de artrite, de uma doença inflamatória, autoimune, a gente precisa de uma artrite que predomina no mínimo 6 semanas. Se for menos que 6 semanas, isso. Senão, eu não consigo ainda classificar como artrite crônica. É uma artrite aguda, subaguda. Mas depois de 6 semanas, eu já considero como uma artrite crônica. E aí eu vou investigar de onde que tá vindo, né? Qual que é a causa. Mas a principal diferença entre as duas é essa. E o exame físico do médico é muito importante. Então, você olhar as mãos, entender o ritmo da dor, é uma dor que é desencadeada pelo esforço, é uma dor espontânea. Quando eu acordo, eu já tenho dor nas mãos, eu já tenho rigidez nas minhas mãos. As mãos importam muito para o reumatologista. Por quê? Porque são pequenas articulações, e muitas, porque as nossas mãos têm muitas articulações. Então, existe uma membrana que é a sinóvia, que é principalmente que é atacada nas doenças autoimuno-inflamatórias. Então, olhar as mãos, avaliar o predomínio, o ritmo de dor é muito importante. A gente consegue diferenciar um pouquinho isso daí, na característica e no exame físico. Interessante. Quando a gente fala de saúde, né, Ana? Claro que essas classificações vão mudando, essas definições vão mudando. Mas é aquela clássica definição que foi marcada, que é o estado de bem-estar biopsicossocial. Resumindo. E aí a gente vê a importância do biológico, ou seja, daquela reação autoimune, e do psicológico. Existe isso dentro da reumatologia? Você sente isso da reumatologia? Ou seja, o paciente que tem essas doenças aí autoimunes, eles têm um componente de piora quando existe outra comorbidade psíquica, como depressão, ansiedade. Existe alguma associação ou são coisas que estão totalmente separadas? Não, existe muita associação. Porque a percepção dolorosa é uma percepção individual. E as experiências de vida do paciente, elas impactam na percepção dolorosa. Então, quando a gente fala de um paciente com doença crônica, com dores crônicas, com problemas múltiplos, com status inflamatório persistente. Se eu tenho tanto a questão psicossocial, como todas as experiências de vida desse paciente, como os transtornos associados, né, com alteração, com amplificação dessa dor, eu tenho tanto predisposição a desenvolver uma doença, porque isso está completamente interligado, a gente sabe disso, quanto à persistência da doença e má resposta ao tratamento também. Então, cada vez mais a gente tem que conseguir diferenciar. Eu falo até para os meus pacientes, separar o joio do trigo. O que é que está prejudicando você? Porque senão eu vou estar só trocando remédio, quando na verdade o problema é outro. E que isso está mascarando e me impedindo de entender o que está acontecendo aqui. Então, entender todo esse contexto é muito importante para tudo, até para as nossas metas em tratamento. Um aspecto importante que você falou, Rodrigo, quer dizer, uma pessoa que convive cronicamente com a dor é diferente de alguém que joga uma bola, machucou um joelho e fica ali 4 semanas ou 6 e daqui a pouco ele se recupera. A gente está falando de pessoas que convivem durante a sua vida com dores, né? E claro que isso gera limitações para trabalhar, gera limitações para sair de casa, para fazer atividade. E pelo que vocês estão falando, parece que de repente interfere até na questão emocional mesmo, né? De tristeza, de desânimo, né? Falei, isso é uma coisa frequente de se ver. É comum você tratar esses transtornos assim também depressivos ou de ansiedade? Isso é algo comum? Fala um pouquinho sobre isso, eu achei interessante isso aí, realmente. É muito comum, na verdade, é o que a gente vê muito em consultório. Porque, como eu tô falando, são condições crônicas. Então, o paciente ele já tem um estigma de uma doença que ele desconhece. Sim. Então, que é desconhecido por quem está em volta também. Então, ele já vive ali um paradoxo de que eu sou diferente, eu tenho uma doença que ninguém entende, nem eu entendo, e aí começa essa angústia. Os tratamentos são complexos, são medicações de difícil acesso, embora a gente tenha um SUS que já modernizou muito, que já oferece um tratamento muito mais amplo, mas é difícil o acesso, o conhecimento das medicações, então isso vai gerando ali uma angústia. O paciente já vai ficando ali meio sozinho dentro daquele mundo ali. E aí vai tendo desenvolvimento, a predisposição, e isso vai se somando. Então, os pacientes acabam desenvolvendo, sim, os transtornos psiquiátricos, desde depressão, ansiedade, acho que são os mais predominantes, né? Mas aí sempre todo reumato tem que ter um amigo psiquiatra para estar ajudando a gente também, porque sozinho, né, é comum, ali o inicial a gente consegue interpretar, ajudar a tratar, mas são condições que às vezes se agravam muito, né? E que aí precisa realmente acompanhar com quem deve e um tratamento multidisciplinar.
Porque ninguém faz nada sozinho. Então, desde o psiquiatra ao psicólogo, que é super importante, essa terapia de suporte, né? De o paciente entender tudo aquilo, até serviço social, até acesso ao que ele precisa, entender o que ele tem direito realmente, né? Então, é multidisciplinar isso daí. Você atende aí doenças raras, é uma especialidade rara quando comparada com outras, né? Com certeza. A reumatologista não está tão disponível, mas que gera, né, algum sofrimento importante às pessoas e que tem muitas vezes dificuldade de acesso às medicações. Já que você já tirou aí corticóide, corticóide não é bem assim, né, para todo mundo. A gente pensa em imunobiológico, a gente pensa na medicação que é mais cara, o acesso não é tão disponível quanto é uma prednisona. Então, eu penso que a gente tem que pensar, quando vai fazer as políticas públicas, quando vai pensar em tratar esse contingente populacional, que apesar de ser uma doença rara, quando a gente coloca para a população brasileira, que são 220 milhões de habitantes, em média, vai ter muita gente que precisa de assistência, precisa de atenção nesse SUS que é integral. E aí a gente sempre fala aqui no podcast, né, Edival, de medidas de promoção à saúde e de prevenção de doenças. E como você me coloca que existem os gatilhos, que existe o fator ambiental, que existe outras coisas que desencadeiam essas doenças, que têm a predisposição hereditária, eu queria que você comentasse um pouco em relação ao que você pensa, em relação à importância da atividade física, seja ela aeróbica, seja ela de força, tanto para a prevenção do surgimento de uma determinada doença autoimune, que muitas vezes as pessoas pensam que não tem nada a ver, ou diante de um contexto de uma doença reumatológica, falando de uma forma amplificada, a importância dela na redução dos danos relacionados aos sintomas. Então, o que seria parte aí, o que seria importante relacionado à atividade física nessas duas questões, no surgimento, no desencadeamento da doença e entendo a doença, se ela realmente seria uma arma potente, poderosa, em especial nesse sistema único de saúde tão complexo que a gente tem. Exato. E é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando eu vejo os pacientes, às vezes não é uma doença só, tem a doença inflamatória, tem a doença degenerativa junto, né? Então, eu sempre falo, o corpo precisa mexer, porque a junta que não mexe, ela vai sofrer. E na maioria das vezes, esses transtornos degenerativos, crônicos, né, principalmente a artrose mesmo, predomina, o paciente vai procurar quando ele já está idoso, que é a hora que ele vai precisar mais do aparelho locomotor, e ele tem um aparelho locomotor com danos prévios. Aí eu até falo assim, gente, esse paciente que chega para mim, idoso aqui agora, quando ele era jovem, ele usou e abusou do corpo com serviços pesados, sem praticar atividade física, sem prevenir os danos, sem proteger a articulação, sem proteger o aparelho locomotor dele. E lá na frente, o dano vem e aí é a hora que a gente tá adiando o paciente com dor crônica. E aí os problemas eu falo, não, o remédio não vai curar, não vai desmanchar o que fez ao longo de todos esses anos. Mas, lá atrás, a proteção, você praticar atividade física, você fortalecer o seu sistema locomotor, músculo-esquelético, você está prevenindo muitos danos. Seja por desgaste, seja por transtorno autoimune também. Porque um paciente com uma vida saudável, ele tem menor risco de desenvolver uma doença. De qualquer uma, seja as minhas, seja as cardiológicas, as neurológicas, a gente fala cada vez mais. Então, o hábito de vida é muito importante. Então, a prática de atividade física, ela vem para proteger e lá na frente esse paciente vai ser diferente. Ele vai procurar cada vez mais por danos que foram acumulados ao longo da vida, entendeu? Então, é importante nesse sentido. Rodrigo é muito preocupado com a saúde pública e sempre ele toca nesse dilema que existe muito claramente na medicina, que é o avanço tecnológico, são novas medicações caras, são novos exames caros, e sempre aquela ideia que existe no SUS, que assim, a gente precisa da eficiência ao que se faz, né? A gente precisa investir naquilo que traz grandes impactos. E é nessa preocupação, e dentro da reumatologia, que eu queria que você falasse um pouco agora para os médicos que estão também nos ouvindo e nos assistindo, clínicos, que estão, às vezes, nos postos de saúde, né, nas unidades de saúde da família, e que, em geral, o Rodrigo acaba sendo os primeiros médicos que têm contato com pacientes assim. Eu também sei que não tem reumatologista assim toda esquina. Então, eu imagino que deva ter
um perfil de pacientes que, quando esses médicos atendem, falam assim, ó, esse aqui claramente é um paciente que eu preciso de um reumatologista. Não toda dor articular, senão não teria condição de atendermos todos. Quais seriam, assim, os indícios, anamnese, no exame físico, que levaria um clínico do posto ou um médico da família a encaminhar para um reumatologista? Muito bom a gente falar sobre isso, porque realmente, como parece uma especialidade escassa, né, e que vamos tentar selecionar ao máximo os pacientes, ou ter difícil acesso, não, tá certo, tá certíssimo. Então, existe realmente um perfil que a gente tem que estar atento, até porque a doença, ela começa de uma forma, e aí depois ela vai se agravando, e depois que já chega pra gente numa gravidade maior, a gente tá diante de uma dificuldade para decidir o que vai fazer. Mas, principalmente, a dor, o padrão doloroso das doenças autoimunes, das artrites, são dores persistentes, como eu falei, daquela cronologia, né, de 6 semanas. Uma dor que fica mais do que 6 semanas. Mais que 10 semanas, uma dor articular maior que 6 semanas, com aquele padrão inflamatório. Então, é uma dor que piora ao repouso e melhora, né, quando você faz alguma atividade física, né? É uma dor principalmente pela manhã, com uma rigidez matinal, que a gente chama, né? Então, o paciente que não consegue abrir as mãos, que tem dificuldade para mover os punhos, porque tem dor e porque tá rígido. Aquele tempo que a articulação ficou parada, ela ficou rígida. E aí, ele demora ali, mas rapidamente ele consegue melhorar. Então, em torno de 1 hora, ele já tem, porque ele já começou a se mexer. E aí a dor inflamatória, ela melhora com o esforço, ela melhora com o paciente vai praticando as atividades da vida diária mesmo. Quando tem uma dor mais crônica relacionada a um processo degenerativo, ela piora com o esforço. Então o paciente fala assim, no meio do dia pro final do dia eu tô pior. Porque ele usou muito aquela articulação ao longo do dia, então ela piorou a dor. O ritmo inflamatório é diferente. Tem dor ao repouso. O paciente, quando dorme, às vezes ele acorda no meio da noite porque ele tá com dor, ele precisa levantar, se mexer. Eu falo isso. Porque às vezes dói, tô deitado, tá doendo, mas eu viro aqui na cama e já melhorou um pouquinho. Não, a dor inflamatória o paciente não aguenta ficar. Ele levanta, ele tem que se mexer pra dor melhorar, né? É uma dor que melhora rapidamente com o uso de anti-inflamatório, então ele usa ali um anti-inflamatório, rapidamente a dor melhora, porque eu consegui bloquear alguns eixos ali que estão inflamados. Um paciente que no exame físico eu vejo um edema nas articulações, um inchaço das articulações, um calor, nem tanto vermelhidão, pensando em inflamação assim, mas o calor local me mostra que tem um processo inflamatório ali. Então, eu palpar, eu ver que tem um calor ali. Eu tenho lesões de pele. A pele fala muito, então se o paciente tem lesões de pele específicas, que lembra algumas doenças, uma doença que às vezes é negligenciada também, que precisa de um reumato, até a psoríase, né? Que é uma doença que às vezes a pessoa fala assim, eu só dou emocional, se eu fico triste, minhas lesões aparecem, mas está associada à doença articular também. A dano articular prolongada, a artrite psoriásica, é uma doença que engloba tudo. Então, a pele, queda de cabelo, com lesão, com cabelo que cai, que eu vejo que realmente ficaram lesões ali naquele couro cabeludo. Isso importa pra gente. Um paciente permanentemente inflamado, com alterações de exame de sangue que me mostram que é um paciente persistentemente inflamado. Então, eu tenho uma anemia crônica, com aquele perfil de anemia por doença crônica, né? Com provas inflamatórias elevadas. É um paciente que tem outras alterações de outros órgãos, porque é uma doença sistêmica. Então, eu começo a puxar ali, montar alguma coisa. Parece que tem alguma coisa aqui, as coisas estão se juntando de alguma forma. Eu acho que mais ou menos esse padrão. Maravilha. Excelente explicação aí, porque isso aí dá uma orientação geral à turma que está na atenção primária à saúde e vai fazendo uma coisa que é importante, né? A ideia da atenção primária à saúde é ter um atendimento resolutivo na maior parte dos atendimentos e, obviamente, encaminhar quando necessário, mas um encaminhamento que eu sempre gosto de dizer que tem que ser qualificado. E sem perder, obviamente, a linha de cuidado, porque aquele paciente, aquela pessoa, aquela vida, continua sendo responsabilidade sua, apenas de estar sendo compartilhada com outro profissional que tem uma especialização específica que vai te ajudar a fazer o melhor pelaquela pessoa. Mas é isso, Ana, Edival. Quando o bate-papo é bom, voa e a gente já vai se encaminhar. Já vai. Infelizmente, a gente já vai se encaminhando para o final. Então, eu gostaria de agradecer muito aí a doutora Ana. Eu aprendi muito. Doenças autoimunes é algo que é pouco falado, pouco discutido, principalmente dessa abordagem mais ampla que a gente trouxe aqui. Foi muito bem explicado, gostei muito, aprendi muito. E deixar aí você para fazer suas considerações finais e dizer que hoje
foi um dia muito especial pra gente. É isso, Rodrigo. Também é a mesma coisa, né, que você falou. Acho que foi uma oportunidade boa pra gente, única, pra gente conversar sobre isso, conversar com as pessoas que estão nos ouvindo aí nos carros, internet, né, falando um pouquinho sobre doenças imunomediadas. A gente tem ouvido muito pouco sobre isso. Agradecer a Ana, né, falou de forma muito didática, muito simples, acho que ajudou muito a todos que costumam ouvir Casa Científica. Ana, foi um prazer, uma honra muito grande tê-la aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite e também deixo aí a informação de que a gente realmente está lá no ambulatório de reumatologia da Santa Casa, com as residentes. Então é um ambiente de muito ensino, de muito aprendizado também. Então acho que quem já foi atendido pela gente lá sabe que eu fico às vezes na consulta mostrando imagem e discutindo exame e perguntando, porque eu acho que o ensino também traz a oportunidade. Esse ambulatório veio através da residência e é uma oportunidade também para estar aí acolhendo os pacientes da comunidade de Feira que precisam da reumatologia. Obrigada, gente. Então é isso. Como a doutora Ana falou, nossa missão é essa: trazer toda aquela produção científica que é gerada na nossa residência de clínica médica, no nosso ambulatório de reumatologia, para você, no Casa Científica. Informação de qualidade, para que você possa viver melhor. E não se vive melhor sem informação. Então, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, espalhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no Spotify, Casa Científica, e no YouTube e no Instagram, Santa Casa FSA. Até a próxima.